drones norte-coreanos de drone dos Estados Unidos mostram as ambições de Kim, diz Aquilino. Os veículos aéreos não tripulados norte-coreanos, que se assemelham muito aos sofisticados drones americanos, são um sinal de que o regime despótico está a tentar modernizar suas forças armadas para além dos mísseis que chamam a atenção, de acordo com o líder militar dos Estados Unidos. Pyongyang revelou no ano passado drones de combate e coleta de inteligência que parecem surpreendentemente semelhantes ao General Atomics MK9 Reaper e ao Northrop Grumman RK-4 Global Hawk maior. Imagens dele surgiram após uma exposição de armas na capital, com a presença do líder do país, Kim Jong-un, e da visita do chefe de Estado russo, Sergei Shoigu. O almirante da Marinha, John Aquilino, líder das forças dos Estados Unidos no Indo-Pacífico, disse no dia 20 de março ao Congresso que a Coreia do Norte está focada no desenvolvimento de tecnologias e armas que promovam as suas capacidades nucleares e não nucleares. A missão do almirante no comando Indo-Pacífico, que inclui a Coreia do Norte e a vizinha China, dois dos principais riscos para a segurança nacional. Nos últimos 3 anos, a República Popular Democrática da Coreia concentrou principalmente seus esforços na modernização militar nas capacidades estratégicas, disse Aquilino, num depoimento escrito apresentado ao Comitê dos Serviços Armados da Câmara. A modernização da vasta força convencional da Coreia do Norte tem sido mais lenta em comparação, mas mesmo assim progrediu. Submarinos de mísseis balísticos SLBMS associados a veículos aéreos não tripulados que se assemelham muito aos sistemas dos Estados Unidos destacam desenvolvimentos recentes. Militares e grupos militantes em todo o mundo estão cada vez mais a utilizar drones e outras tecnologias não tripuladas para recolher informações, ajudar na seleção de alvos e atacar a distâncias maiores. A sua flexibilidade no campo de batalha foi sublinhada pela guerra Rússia-Ucrânia e pelo assédio Houthi no Mar Vermelho e no Golfo de Aden. A qualidade e a eficácia dos drones semelhantes à Coreia do Norte não são claras. No momento da sua inauguração, Joseph Dempsey, pesquisador associado de defesa e análise militar do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, disse que as plataformas é muito improvável que forneçam níveis semelhantes de desempenho de voo aos sistemas dos Estados Unidos, particularmente em termos de resistência. No passado, drones norte-coreanos cruzaram a fronteira com a Coreia do Sul, provocando uma resposta militar. Força Aérea dos Estados Unidos realiza o teste final de míssil hipersônico da Lockheed Martin. A Força Aérea dos Estados Unidos realizou no domingo o que se espera ser o teste final da arma hipersônica de resposta rápida lançada do ar, a GM-183A. O serviço não informou se o teste foi bem sucedido. Em comunicado ao Defense, um porta-voz da Força Aérea disse que um B-52H Stratofortress realizou o teste do protótipo ARRW totalmente operacional, conhecido como teste completo após decolar da base aérea de Andersen em Guam. O teste foi realizado no Reagan Test Site, uma instalação do Exército nas Ilhas Marshall. A Força Aérea recusou-se a identificar os objetivos do teste, mas disse que obteve informações valiosas sobre as capacidades da arma hipersônica fabricada pela Lockheed Martin. Esse teste, adquirido dados valiosos e únicos, e tinha como objetivo promover uma série de programas hipersônicos, disse o porta-voz. Também validamos e melhoramos nossos recursos de teste e avaliação para o desenvolvimento contínuo dos sistemas hipersônicos avançados. Uma declaração de acompanhamento, a Lockheed Martin disse que está pronto para fornecer tecnologia ARRW ou outras capacidades hipersônicas à Força Aérea. Após o recente teste de voo ponta a ponta, a Lockheed Martin concluiu o programa de teste com total confiança nas capacidades revolucionárias do ARRW e estamos prontos para entregar esta solução hipersônica totalmente qualificada para a Força Aérea dos Estados Unidos, disse a empresa. Com base na tecnologia livre do setor e no sucesso dos testes da ARRW, a Lockheed Martin pode fornecer rapidamente recursos adicionais de ataque hipersônico que podem ser rapidamente implantados nas Forças Armadas dos Estados Unidos. O ARRW é um dos 2 principais programas da Força Aérea para desenvolver uma arma hipersônica lançada do ar que possa voar mais rápido que Mesh 5 e ser altamente manobrável. A China e a Rússia investiram pesadamente nas suas próprias armas hipersônicas e o Pentágono está sob pressão do Congresso para mostrar mais progresso no sentido de colocar em prática as próprias capacidades dos Estados Unidos. O secretário da Força Aérea, Frank Kendall,
disse no ano passado aos legisladores que o programa ARRW teve lutas nos testes logo após um teste em março de 2023 ter falhado. Oficiais da Força Aérea disseram no início deste mês que o próprio teste do ARRW será o último, e a Força planeja encerrar seu programa de prototipagem rápida neste ano. O serviço não solicitou financiamento para adquirir ARRW, nem realizar qualquer investigação e desenvolvimento em 2025. Kendall apresentou um tom mais otimista sobre o programa de mísseis de cruzeiro de ataque hipersônico e a solicitação de orçamento fiscal de 2025, porque 517 milhões para continuar desenvolvendo esse programa. A arma HACM, desenvolvida pelo Northrop Grumman e pela Raytheon, subsidiária da RTX, é um míssil respiratório que a Força Aérea disse que seria menor que o ARRW e capaz de voar ao longo de trajetórias muito diferentes do que o ARRW de impulso e planeio. O secretário adjunto de Aquisição, Tecnologia e Logística da Força Aérea disse a repórteres no início desse mês que a Força Aérea estudará os resultados do teste ARRW final para ajudá-lo a decidir quais capacidades hipersônicas serão necessárias. Compra de munição a granel liderada pela República Tcheca para a Ucrânia ganha força. Uma proposta de compra de munições de artilharia a granel liderada pela República Tcheca para a Ucrânia está a ganhar força, à medida que os países se comprometerem a financiar o esforço ao mesmo tempo que adquirem munições de fornecedores não europeus. O presidente tcheco Petr Pavel disse em fevereiro que Praga identificou 500 mil projetos de artilharia de 155 mm e 300 mil cartuchos de 122 mm fora da União Europeia que poderiam ser enviados para a Ucrânia se os fundos necessários fossem garantidos. Pouco depois desse anúncio, mais de uma dezena de países aderiram à missão, contribuindo com $1 milhão. Até agora, o governo de Pavel conseguiu reunir o apoio de quase 20 outros aliados: Canadá, Alemanha, França, Noruega, Holanda e Bélgica. Falando na reunião de 19 de março do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia, em Ramstein, Alemanha, o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, disse que Berlim pagaria por 180 mil munições. As autoridades de defesa em Berlim recusaram-se a atribuir um preço ao compromisso. Alguns dos membros mais recentes a aderir são a Suécia e Portugal, que afirmaram em 14 de março que contribuiriam com $32,6 milhões e $108,6 milhões para os esforços, respectivamente. De acordo com um relatório recente do Wall Street Journal, os cheques marcaram 700 mil obuses adicionais que poderiam ser comprados para as tropas ucranianas. Isso levaria a compra total para 1,5 milhão de rodadas a um custo de 3,3 bilhões, informou o jornal. Especialistas identificaram a vantagem do poder de fogo da Rússia em 5 por 1 sobre a Ucrânia, com as forças russas disparando até 10 mil projéteis por dia em comparação com os 2 mil da Ucrânia. Ainda permanecem dúvidas sobre a rapidez com que a iniciativa liderada pela República Tcheca poderá levar novas munições às tropas da linha de frente na Ucrânia. O conselheiro de Segurança Nacional tcheco, Tomáš Ojar, disse que as primeiras rodadas poderiam ser enviadas até junho. As autoridades em Praga deixaram claro que estão dispostas a negociar com quase todos os fornecedores de países terceiros que se possam comprometer a contribuir para a compra a granel, com algumas exceções, incluindo a Coreia do Norte. Os líderes em França, inicialmente apreensivos em comprar no estrangeiro, mudaram de opinião sobre o assunto. A iniciativa tcheca é extremamente útil, nós apoiamos e participaremos nela, disse o presidente Emmanuel Macron em Praga no dia 5 de março, após uma reunião com seu homólogo tcheco. Consiste em procurar munições em todos os lugares onde ela estiver disponível e for compatível com os equipamentos que entregamos. O jornal alemão Bild informou este mês que alguns dos terceiros países de onde Praga conseguiu obter as rodadas incluem Coreia do Sul, África do Sul e Turquia. Num artigo conjunto publicado em 16 de março no website tcheco Denki, os ministros dos negócios estrangeiros da Polônia e da República Tcheca escreveram que este não é o momento para ser exigente. A Ucrânia precisa destes mísseis agora na linha de frente, não importa de onde eles vêm. Detalhes do orçamento do projeto Overmesh são muito sensíveis para serem compartilhados, diz a Marinha. O pedido de orçamento fiscal de 2025 da Marinha dos Estados Unidos para o projeto Overmesh, o seu esforço para ligar digitalmente pessoas, navios e sensores a grandes distâncias é demasiadamente sensível para ser tornado público de acordo com o serviço. Questionado sobre possíveis detalhes de gastos, um porta-voz do Comando de Sistema de Guerra de Informação Naval disse que o orçamento é considerado informação não classificada controlada, ou CUI,
E como tal, não podemos fornecer as informações solicitadas neste momento. A Marinha buscou pelo menos 192 milhões no EF24, garantiu 226 milhões no ano fiscal de 2023. O projeto Overmesh representa a contribuição do serviço para a campanha multibilionária de conectividade do Departamento de Defesa, conhecido como Comando e Controle Conjunto Combinado de todos os domínios. Os líderes militares partilharam poucos detalhes sobre o seu amadurecimento desde o início em 2020. Citando o monitoramento russo e chinês, não ficou claro porque as informações poderiam ser distribuídas em anos fiscais anteriores, mas não no próximo. O contra-almirante Ben Reynolds, vice-secretário adjunto para o orçamento da Marinha, disse anteriormente a repórteres no Pentágono que o financiamento do projeto Overmesh seria aplicado ao desenvolvimento de software e algum hardware que vai em nossos navios, vai para nossas frotas numeradas e depois fornece-lhes a capacidade de operar de forma distribuída. Continuamos comprometidos com nossas capacidades de Overmesh, acrescentou Reynolds. A capacidade de mover informações através de uma frota distribuída, pergunta, isso é muito importante. Pelo menos 3 subgrupos de ataque de porta-aviões já possuem recursos do projeto Overmesh a bordo, informou anteriormente a C41SRNet, embora um porta-voz na época tenha se recusado a nomear os grupos. O indivíduo disse que a implantação em grupos de ataque de porta-aviões, grupo anfíbios prontos e centro de operações marítimas está muito à frente de um mandato do chefe de operações navais para o ano fiscal de 2025. Oficiais da Marinha disseram que a injeção do projeto Overmesh na frota se concentrará primeiro na região Indo-Pacífico, onde Washington pode entrar em conflito com Pequim, onde a interceptação e interferência colocam em risco as atividades da rede. Os testes com a tecnologia avançada começaram no ano passado com um grupo de ataque de porta-aviões Carl Vision, na Califórnia. Northrop e DARPA prevêem ferrovia lunar para a logística lunar. A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa está trabalhando com o Northrop Grumman para desenvolver um conceito para uma rede ferroviária baseada na Lua. A rede ferroviária lunar prevista poderia transportar humanos, suprimentos e recursos para empreendimentos comerciais através da superfície lunar, contribuindo para uma economia espacial para os Estados Unidos e parceiros internacionais, disse a Northrop em comunicado de 19 de março. O trabalho da empresa concentra-se na identificação das interfaces, recursos e financiamento necessários para construir tal rede, bem como nos riscos tecnológicos e logísticos. A Northrop também proporá protótipos de sistemas ferroviários lunares para explorar qual a capacidade poderia ser construída e operada. O esforço faz parte do estudo de capacidade de arquitetura lunar da DARPA, ou Luna 10. O estudo de 7 meses não financiará a construção ou o desenvolvimento de hardware, mas foi concebido para identificar as tecnologias que são fundamentais para o desenvolvimento de uma futura infraestrutura na Lua. A Northrop foi uma das 14 empresas selecionadas pela DARPA em dezembro para explorar conceitos para apoiar uma futura economia lunar até 2035. As áreas de foco para esses estudos incluem geração de energia, mineração lunar, utilização de recursos, navegação, mobilidade e logística. As empresas selecionadas incluem fornecedores de lançamento, startups, empreiteiros principais de defesa e empresas de tecnologia. A DARPA não divulgou o valor dos contratos que concedeu. Os estudos surgem no momento em que os Estados Unidos e seus parceiros internacionais e empresas comerciais prevêem atividades futuras em torno da Lua. Nos últimos anos, a DARPA e o Laboratório de Pesquisa da Força Aérea iniciaram vários programas para explorar a logística, a detecção de satélites em ambiente lunar. O interesse da Força Espacial na utilização militar das operações ao redor da Lua também está crescendo. O serviço anunciou em fevereiro planos para criar um comando de futuros espaciais que validará conceitos prospectivos e missões emergentes. As operações cislunares, definidas como atividades ao redor da Lua, são um dos primeiros conceitos que o comando irá explorar. Falando em 18 de março na conferência Satélite 2024 em Washington, o tenente-general Charles Bratton, o chefe de estratégia oficial de recursos da Força Espacial, diz que o trabalho cislunar do Comando de Futuros Espaciais se concentrará em compreender se as operações naquele ambiente oferecem benefícios militares ao serviço. O plano é, então, compartilhar essas informações com o chefe de operações espaciais, general Chance Saltzman, o secretário da Força Aérea, Frank Kendall.
Acho que há uma missão importante aí. Não posso provar que haja utilidade militar nisso, disse Branton. Acho que devemos ao chefe, ao general Salt Zeman e ao secretário dados um pouco melhores que validem isso. Sim, o SIS lunar é fundamental e é assim que devemos usá-lo. Estados Unidos alertam para ataques hackers contra sistemas de água e esgoto do país. China e Irã são citados. O governo dos Estados Unidos está alertando os governadores estaduais que hackers estrangeiros estão realizando ataques cibernéticos e perturbadores contra sistemas de água e esgoto em todo o país. O conselheiro de Segurança Nacional, Jack Sullivan, e o administrador da Agência de Proteção Ambiental, Michel Reagan, alertaram em uma carta divulgada na terça-feira, 20/3/2024, que ataques cibernéticos incapacitantes estão atingindo os sistemas de água e esgoto em todo o país. Estes ataques têm o potencial de perturbar a vitalidade da água potável limpa e segura, bem como de impor custos significativos às comunidades afetadas, afirma a carta. Ao mesmo tempo, o documento pedia aos governadores que garantissem que todos os sistemas de água em seu estado avaliassem de forma abrangente suas práticas atuais de segurança cibernética e se preparem para possíveis incidentes cibernéticos. Sullivan e Reagan destacaram que supostos hackers iranianos e chineses estavam envolvidos, de acordo com as informações vinculadas pela agência Reuters. Eles citaram um caso em que hackers acusados de agir em conjunto ao Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica desativaram um controlador em uma instalação de água na Pensilvânia. As autoridades também citaram um grupo de hackers chineses apelidado de Volt Typhoon, sobre a qual eles disseram ter comprometido a tecnologia de informação de vários sistemas de infraestrutura crítica, incluindo a água potável nos Estados Unidos e seus territórios. Estados Unidos fingem proteção às Filipinas, mas buscam liberdade para seus navios de guerra de China. Em meio às progressivas e intensas tensões entre China e Filipinas no mar sul da China, Pequim disse que Washington deve se abster de provocar problemas e mostrar sua verdadeira intenção ao defender Manilha. Na terça-feira, 19/3/2024, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken ressaltou o compromisso férreo de Washington em ajudar a defender as Filipinas no caso de um ataque armado contra suas forças, depois que os confrontos entre as guardas costeiras chinesas e filipinas se agravaram recentemente. Apoiamos as Filipinas e mantemos nosso firme compromisso de defesa, inclusive no âmbito do Tratado de Defesa Mútua, disse Blinken em entrevista coletiva com o presidente Ferdinand Marcos Júnior, segundo a AP News. A embaixada da China em Manilha disse em um comunicado desta quarta-feira que as atividades chinesas no mar sul da China eram legítimas e legais, acrescentando que as observações de Blinken ignoram os fatos, acusam infundadamente a China. Pequim também disse que o secretário norte-americano votou a ameaçar a China com as chamadas obrigações do Tratado de Defesa Mútua Estados Unidos e Filipinas, às quais o governo chinês se opôs firmemente. Os Estados Unidos continuam a dizer que querem assegurar a liberdade de navegação no mar sul da China, mas na verdade querem garantir a liberdade de navegação dos navios de guerra dos Estados Unidos. O fato de os navios de guerra e aviões norte-americanos terem viajado milhares de quilômetros até a porta da China para ostentar seu poder e provocar problemas é uma atividade totalmente hegemônica, afirmou a embaixada chinesa, segundo a Reuters. As Filipinas e os Estados Unidos estão vinculados por um tratado de defesa mútua de 1951, pela qual devem apoiar-se mutuamente em caso de ataque. O presidente filipino Ferdinand Marcos Júnior pressionou a Casa Branca no ano passado para deixar clara a extensão desse compromisso de segurança. Abrams, na Ucrânia, o que a Rússia pode aprender estudando tanques danificados? Pergunta. O Ministério da Defesa da Rússia divulgou imagens de escoteiros das forças especiais inspecionando um Abrams danificado e abandonado em um campo de batalha perto de Avdiivka. A Sputnik perguntou ao veterano observador militar Alexei Leonkov o que a Rússia poderia obter ao inspecionar mais de perto o principal tanque de batalha norte-americano. Os escoteiros das Forças Armadas da Rússia concluíram uma operação arriscada para inspecionar o Abrams MBT danificado com a coleta de materiais para análises. A missão era inspecionar o tanque para determinar se estava intacto, se havia queimado ou não, para determinar suas armas e equipamentos. Tudo o que pudesse ser capturado da maneira mais completa possível, disse um escoteiro sapador com o codinome Leste, que esteve envolvido na operação. O soldado contou ainda sobre os riscos de se aproximar do tanque danificado, já que havia tropas ucranianas próximas, além de drones e disparos regulares de artilharia. Qualquer equipamento que se aproximasse para coletar esse Abrams permaneceria lá. Não há ponto para eles, sofreriam perdas desnecessárias, explicou o oficial de inteligência sênior com o codinome Isai, cuja câmera de capacete faz imagem de dentro do Abrams danificado. Até o momento, 4 dos 31 MBTs Abrams
M1A1SA personalizados entregues à Ucrânia foram destruídos, danificados ou abandonados, com caçadores de tanques russos, usando uma combinação de drones e sistemas portáteis de foguetes propulsados por granadas como RPG-7 para atacar a armadura pesada. O que a Rússia poderia obter estudando Abrams? Pergunta. Os Abrams enviados à Ucrânia são variantes simplificadas do principal tanque de batalha norte-americano. Apesar de apresentar o mesmo design de casco e torre, o veículo não conta com uma série de equipamentos especializados a bordo, como blindagem de urânio, sistemas avançados de controle de incêndio e até ferramentas de detecção de drones. Qualquer tanque é sempre estudado. Acho que mais cedo ou mais tarde será levado para um campo, onde ocorrerá um teste de novas armas para novos tanques de batalha principais, assim como armas antitanque. Ele se tornará um bom alvo, porque não será mais adequado para mais nada, explicou o observador. Mas antes disso, todos os parâmetros serão registrados para que mais tarde essas informações possam, por exemplo, ser inseridas em nossos sistemas de reconhecimento, ou seja, a biblioteca de imagens para permitir que eles identifiquem rapidamente um Abrams no campo de batalha. Frisa a fonte. O campo de estudo é bastante tenso. O fraco desempenho do Abrams e de outros tanques de batalha ocidentais na Ucrânia foi extensamente documentado pelo exército russo, por observadores independentes e até mesmo pela mídia ocidental e ucraniana. Uma exposição do The Kyiv Post comparou os tanques caros e pesadamente blindados da Organização Transatlântica do Norte a bombas ineficazes e sugeriu que a Aliança Ocidental não deveria ter entregue o equipamento ao país. Mick Redmuller, veterano de guerra do Iraque e ex-comandante do Abrams, diz que o M1 não conseguiu atender às expectativas da Ucrânia devido à densidade de drones baratos no campo de batalha, que tornaram as operações com blindados virtualmente impossíveis. Um dano à mobilidade atrai um enxame de drones baratos que podem lançar granadas e causar transtornos catastróficos muito rapidamente, sem a necessidade da artilharia, disse Radmuller. O que este tanque nos dará? Pergunta. Em primeiro lugar, podemos estudar seu casco, a torre e todos esses sistemas, disse o veterano especialista de Moscou, Alexei Leonkov. Podemos identificar suas vulnerabilidades, seremos capazes de entender como o sistema de controle de incêndio e a arma da aranha tem um disparo, ou seja, podemos entender todos esses detalhes mecânicos. E é claro, tendo identificado suas vulnerabilidades, faremos os ajustes necessários para que o tanque possa ser destruído usando todos os tipos de armas antitanque. Além disso, os tanques que a OTAN enviou têm uma série de outros problemas, desde baixo desempenho na estepe local e no terreno, enlameado até falta de peças e consumo excessivo de combustível. E há problemas de mobilidade por conta da armadura muito pesada, que faz a travessia de pontos locais, por exemplo, sem um aborrecimento. Mídia. Indústria de defesa europeia luta para reduzir dependência dos Estados Unidos, estabeleceu o Sky Sheldon. O presidente executivo da Rheinmetall defende o desenvolvimento de sistemas de defesa aérea, enquanto a União Europeia justifica sua militarização em função da escalada ocidental do conflito ucraniano. De acordo com o Financial Times, Armin Paperger, o presidente executivo da maior fabricante de munições da Europa, diz que os líderes da União Europeia deveriam considerar a instalação de sistemas de defesa aérea de curto alcance semelhantes à cúpula de ferro de Israel, que tem alcance de até 70 km. Os comentários de Armin Paperger surgem em um momento em que as capitais da União Europeia estão ampliando seus gastos militares ante a escalada do conflito ucraniano, em receio de que, em um novo mandato de Donald Trump nos Estados Unidos, a Europa esteja em uma clara posição de abandono militar estratégico. Segundo a apuração, Paperger disse que a defesa aérea de curto alcance era algo que eles queriam criar na Europa, apontando para um aspecto da iniciativa Escudo Europeu Sky Shadow, apoiada por Berlim. Também pensa que é uma boa ideia ter uma solução europeia semelhante à cúpula de ferro, mas além disso, no final de 2022, o chanceler alemão Olaf Scholz anunciou a iniciativa Escudo Europeu Sky Shadow, que pretende criar um sistema europeu de defesa aérea e antimísseis através da aquisição conjunta de equipamentos. Até o momento, 21 países aderiram à iniciativa, que foi duramente criticada pela França, que o consideraram estrategicamente confuso e mal concebido. A Rheinmetall disse em fevereiro que vendeu seu sistema de defesa aérea de curto alcance, Sky Ranger 30, para as Forças Armadas da Alemanha por 600 milhões. Segundo a empresa, o sistema poderia ser usado contra drones e outros projetos. O desenvolvimento de sistemas europeus de defesa aérea e antimísseis mais bem integrados é uma prioridade para Bruxelas, que tem pressionado as capitais para o desenvolvimento de capacidades relacionadas com a defesa aérea e antimísseis europeia integrada até 2035, com propósito para o desenvolvimento da indústria a partir de projetos de defesa europeus de interesse comum. A União Europeia também trabalha
em uma nova estratégia de defesa que visa impulsionar as compras conjuntas e estabelece pela primeira vez metas sobre a compra de fabricantes do bloco, visando a redução de sua dependência dos fabricantes norte-americanos. Ainda de acordo com a apuração, os executivos da indústria de defesa também apelaram a uma maior cooperação e parcerias entre empresas para otimizar gastos e reforçar a base industrial da Europa a longo prazo. Exércitos ocidentais despreparados para conflitos prolongados, como na Ucrânia, diz militares dos Estados Unidos. Os exércitos ocidentais têm tradicionalmente evitado guerras de atrito, preferindo missões mais curtas. No entanto, potenciais conflitos futuros entre grandes potências mundiais podem envolver um progresso mais lento, exigir recursos significativos em termos de estratégia, equipamento militar e pessoal. Alex Vershinin, ex-oficial do Exército dos Estados Unidos, prevê que as futuras guerras entre grandes potências serão como o conflito ucraniano e os exércitos ocidentais não estão preparados para uma guerra de atrito prolongada. Em uma guerra de atrito, as operações militares são moldadas pela capacidade de um Estado de substituir perdas e formar novas unidades de tropas, não por manobras táticas e operacionais. Escreve Alex Vershinin, tenente-coronel aposentado dos Estados Unidos, em um artigo à Royal Night Service Institute. Ao contrário da guerra de manobra, que requer a obliteração rápida e violenta de um adversário, o especialista militar argumentou que uma guerra de atrito dura anos. O exército que concentra sua estratégia na destruição das forças inimigas, em vez de obter ganhos territoriais, poderia se tornar o vencedor. Vershinin destacou que os militares ocidentais há muito que evitam guerras de atrito, favorecendo operações mais curtas. Ele afirmou que a vitória depende da capacidade de um exército para repor as perdas durante as hostilidades e ter um grande poder de fogo. Enquanto a Ucrânia depende de fornecimentos de armas e munições de seus aliados ocidentais, sua taxa de uso de artilharia tem exigido mais investimento na produção de munições. Enquanto a OTAN e seus aliados têm dificuldade em obter armas, munições e outros equipamentos militares, a Rússia registrou um aumento monumental da capacidade de produção industrial de até 250 mil munições de artilharia por mês, ou cerca de 3 milhões por ano. Isso supera a capacidade combinada dos Estados Unidos e da Europa, que produz cerca de 1,2 milhão de munições por ano, disse uma fonte sênior de inteligência europeia à imprensa. O conflito ucraniano mostrou a capacidade da Rússia de substituir equipamentos militares, munições e pessoal perdido em combate, que por sua vez tem dificuldade em reforçar seu número descrescente de soldados, recorrendo à caça de cidadãos nas ruas. Rússia alerta Japão sobre as consequências no caso de transferência de mísseis patriotas à Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia enviou um alerta urgente ao Japão por meio de canais diplomáticos sobre as possíveis consequências de transferência de mísseis do sistema de defesa aérea Patriot para os Estados Unidos, que poderiam acabar na Ucrânia. O diretor interino do terceiro departamento asiático da pasta, Sergei Zetsky, declarou a Sputnik que a transferência desses mísseis poderia ser interpretada como um apoio indireto ao regime de Kiev. A decisão das autoridades japonesas, confirmada pela Casa Branca no final de dezembro, de transferir os mísseis do sistema Patriot para americanos, foi justificado como medida para melhorar a segurança do Japão e fortalecer a paz e a estabilidade na região do Indo-Pacífico. No entanto, o Ministério das Relações Exteriores russo expressou preocupação de que tais armamentos possam ser eventualmente utilizados para fortalecer as forças armadas da Ucrânia, alimentando ainda mais o conflito na região. Zetsky destacou que, quando o governo japonês sob Fumio Kishida flexibilizou as regras para a exportação de produtos militares em dezembro de 2023, permitiu a transferência dos mísseis Patriot para Washington, que foi alertado por Moscou. Eles enfatizaram que não havia dúvidas de que tais armamentos poderiam beneficiar o regime de Zelensky e não seriam usados para a segurança do Japão. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia convidou o chefe do Departamento para Assuntos Russos do homólogo japonês para uma reunião sobre a situação em torno da Ucrânia. O convite veio durante as consultas em Moscou entre o chefe do Departamento japonês e sua embaixada, evidenciando a preocupação mútua sobre os desdobramentos na região. Analistas, com a ideia de enviar tropas à Ucrânia, Macron quer obter status de rei sol do século XXI. O chefe de inteligência externa russa, Sergei Narinsky, revelou na terça-feira que Paris está planejando enviar milhares de soldados para a Ucrânia. A nova informação surge poucos dias de o presidente francês ter redobrado as ameaças para combater a Rússia. A Sputnik perguntou a analista sobre as implicações destes desenvolvimentos. A revelação do Serviço de Inteligência Externa russo sobre os planos franceses de enviar mais de 2 mil soldados para a Ucrânia pode sinalizar uma jogada do presidente Emmanuel Macron para aumentar a sua estatura como um importante líder europeu e até global, mas quase certamente acabaria por minar a ordem de segurança regional. Segundo disseram observadores russos e europeus especialistas em segurança e assuntos internacionais.
Com estas ações e declarações, Macron está tentando desempenhar o seu próprio papel independente em um novo alinhamento da comunidade europeia, afirma Alexander Mikhailov, chefe do escritório de análise político-militar, um think tank russo sobre os assuntos de segurança. Deve ser entendido aqui que Macron tem atualmente as cartas mais fortes entre outros líderes europeus, segundo Mikhailov. Ele se sente mais confiante no cargo de líder da locomotiva europeia e deverá governar a França até 2027. Ou seja, ele não é um pato manco, ao contrário do chanceler alemão Oliver Scholz, dos líderes da União Europeia, de instituições de nível superior. É um político que está florescendo, em vez de alguém que planeja se retirar para a obscuridade política em um futuro próximo. Com a França desfrutando de capacidades militares incomparáveis a qualquer um dos seus vizinhos e possuindo uma poderosa legião estrangeira, ou seja, mercenários prontos para agir, Macron tem, sem dúvida, acesso ao pessoal e aos recursos para enviar tropas para a Ucrânia, acredita o observador russo. A questão é saber que estatuto jurídico isto poderia ser formalizado, subiu Mikhailov, expressando sérias dúvidas de que Paris reuniria coragem para enviar um contingente oficial de tropas francesas para o leste, tendo em conta repetidas advertências de autoridades russas sobre as consequências extremamente negativas que tal medida pode acarretar. Naryshkin alertou na sua declaração na terça-feira que as forças francesas na Ucrânia se tornariam imediatamente um alvo prioritário para os militares russos. O analista não acredita que Macron se comprometa a enviar um contingente formal de tropas para a Ucrânia, mas a França poderia, é claro, teoricamente criar uma base, um conjunto de pessoal para o reabastecimento constante de unidades mercenárias e talvez já o esteja fazendo, disse o analista. Macron ficaria muito feliz em conceber uma situação em que pudesse propor algum tipo de caminho para as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia e, por assim dizer, tentar desempenhar um papel de pacificador, que mesmo em tempo de Jogos Olímpicos de Paris resolveu com sucesso um conflito europeu complexo e se elevou não apenas ao papel de líder mais importante da Europa, mas de um líder mundial que resolveu um conflito complexo que mesmo outros intervenientes mundiais importantes como a China e os Estados Unidos não conseguiram lidar. Disse o observador, investigando as possíveis razões para a obsessão do presidente francês com a Ucrânia. Tibério Graziani, presidente da Vision Global Trends, um think tank com sede em Roma, concorda que Macron está tentando se apresentar como um grande líder europeu e não pode descartar a possibilidade de Paris enviar tropas para o leste, mesmo que seja sem aprovação ou apoio das instituições da União Europeia e dos Estados Unidos. Além disso, disse Graziani, o ataque de 2011 à Líbia, perpetrado contra os acordos de amizade ítalo-líbios, deixou claro que a França, o Reino Unido e os Estados Unidos nem sempre levam em conta as relações de aliança e as esferas de influência dos seus aliados. O direito internacional, tal como o conhecíamos durante a chamada Guerra Fria, já não existe. O primeiro a destruir os princípios que fundamentam o direito internacional, soberania dos Estados, inviolabilidade das fronteiras, foram os Estados Unidos. Macron pode estar à procura de um casus belli, caso de guerra para a intervenção na Ucrânia, disse Graziani, acrescentando que o passado colonial da França mostrou que Paris certamente tem as capacidades e a experiência de usar tropas e mercenários para tentar impor a sua vontade a outros países, particularmente na África. É difícil fazer uma previsão e uma avaliação, segundo o observador. Certamente um movimento precipitado como o repetidamente afirmado por Macron levaria à destruição do sistema de segurança europeu baseado na Organização do Tratado do Atlântico Norte. Muito provavelmente as declarações constantes de Macron sobre o envio de combatentes militares para a Ucrânia estão ligados ao medo de ter Trump na Casa Branca. Acredita Graziani, apontando para as repetidas conversas do candidato republicano ao presidente sobre acabar com o atoleiro ucraniano e tentar melhorar os laços dos Estados Unidos com a Rússia. O Ministério da Defesa da França nega a presença de soldados franceses na Ucrânia, ou que planeja enviar forças para o país do leste europeu, devastado pelo conflito. Perder guerra não é divertido. O Ocidente ignora seu maior desastre político, diz jornalista. A economia da Rússia sobreviveu às sanções ocidentais muito melhor do que o previsto, mostram relatórios recentes. Enquanto isso, a economia da União Europeia tem sofrido bastante, fazendo com que os eleitores da classe trabalhadora se voltem contra a ajuda à Ucrânia. O Green Valley Post publicou na terça-feira um artigo que afirma que a União Europeia se tornou o local do maior desastre político do século XXI.
O artigo escreve que Paris, que já viu agendas de planejamento esquerdista cheias de protestos, reuniões e greves, agora parece ser uma cidade onde há pouca conversa sobre o colapso econômico e político de confiança do maior bloco econômico do mundo. O autor e jornalista independente Daniel Lazari conversou com a Sputnik para debater o tema. Bem, acho que a Europa está perdendo a guerra, disse Lazari. E perder uma guerra não é divertido. A situação na Ucrânia está indo muito mal. A Rússia está claramente ganhando. Sua economia está se saindo muito bem. A economia europeia, pelo contrário, está estagnando. E se a Rússia fizer progressos na guerra, se o governo da Ucrânia quebrar de alguma forma, então os resultados para a Europa serão devastadores. Quero dizer, esta não é uma guerra distante para a União Europeia. É uma guerra distante para os Estados Unidos, mas é uma guerra à porta da União Europeia. É a perspectiva de um colapso ucraniano causaria pânico na Polônia, mas também em Berlim e Paris. E Macron tem feito barulhos loucos sobre o envio de tropas para a Ucrânia, o que é uma loucura, mas novamente um homem está desesperado e não sabe exatamente como responder. E o mesmo tipo de desespero é evidente em outras capitais também, acrescentou. Lazar observou também que os Estados Unidos tinham confiança que a moeda russa, o rublo, seria esmagada e a economia de Paris seria quebrada, que a Rússia seria restrita do mercado de energia e estaria chorando por misericórdia. Mas isso não aconteceu, muito pelo contrário, a Rússia conseguiu encontrar pontos de renda para o seu petróleo e gás, desenvolver mercados com a China e outras nações. Os Estados Unidos acabaram atirando no próprio pé. E o incrível é que isso continua acontecendo de novo, relativamente ao conflito na Ucrânia. O jornalista observou que a atual guerra foi realmente projetada pelos Estados Unidos e os países europeus, tais como o Reino Unido e a França, estavam solidamente por trás de Washington. Os Estados Unidos pensaram que ganhariam essa guerra facilmente, continuou ele, mas agora a guerra está indo muito mal. E acontece que os Estados Unidos realmente tinham uma ideia muito vaga sobre onde é que eles estavam se metendo. Agora o problema é que os Estados Unidos não sofreram as consequências nem de perto, na medida em que os europeus vão sofrer. Então, é o caso em que eles, europeus, seguiram, os Estados Unidos, eles seguiram alegremente atrás, e agora eles têm que pagar o preço por seu próprio comportamento. É uma loucura e concordo que vai haver um ajuste de contas. Quase 60% dos alemães não pegariam em armas para defender o país de jeito nenhum, aponta pesquisa. Uma pesquisa aponta que 57% dos alemães não pegariam em armas contra uma potencial invasão inimiga. O trabalho divulgado pela CIREI para a revista alemã Fox, nesta terça-feira, aponta ainda que, deste total, 44% disseram que não pegariam em armas sob nenhuma circunstância. Somente 32% disseram estar pessoalmente dispostos a pegar em armas e participar ativamente de operações de combate defensiva se a nação for atacada, e 11% se mostraram indecisos. Além disso, a maioria dos entrevistados diz que tem pouco ou nenhuma confiança no Exército Nacional de defender a nação em caso de ataque, de acordo com a nova pesquisa. Cerca de 30% não tem nenhuma confiança de que o Exército seria capaz de enfrentar um adversário em potencial, apontou o levantamento. Outros 45% têm pouca confiança no Exército, com 15% indecisos. Ao todo, 10% expressaram confiança nas Forças Armadas, sendo que 2% disseram que sua confiança é muito alta e 8% disseram que é bastante alta. Em termos de financiamento, 69% dos alemães acham que o exército precisa de mais dinheiro. Outros 64% acreditam que Berlim deveria gastar mais de 2% do seu PIB em defesa nacional. O ministro da Defesa, Boris Pistorius, argumentou em novembro passado que a Bundeswehr, Forças Armadas da Alemanha, precisa de atualização completa para se tornar capaz de travar uma guerra. De acordo com a pesquisa, cerca de 73% dos alemães concordam com Pistorius e 64% apoiam a reintrodução do serviço militar obrigatório que foi abolido em 2011. A pesquisa Fox foi realizada entre 11 e 13 de março com 5 mil alemães com idade acima de 18 anos. A comissária parlamentar para a Bundeswehr, Eva Hoeg, apresentou recentemente um relatório anual sobre o estado das Forças Armadas que indicou que o Exército ainda sofre com o encolhimento de suas fileiras e equipamentos inadequados. A Bundeswehr está envelhecendo e diminuindo, afirmou a comissária na semana passada, acrescentando que a taxa de desistência no Exército ainda é muito alta, enquanto o número de novas inscrições é ainda menor do que no ano passado. As carências de pessoal e equipamento têm sido destacadas, enquanto a Alemanha continua a fornecer ajuda militar ativa à Ucrânia em seu conflito com a Rússia. Berlim emergiu como o segundo maior doador de ajuda militar, gastando cerca de 19 bilhões em armas para Kiev, de acordo com o Instituto Kiel de Economia Mundial.